Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ler o texto que conta a história de um homem chamado Zaqueu, que ficou muito conhecido por causa daquela música do pastor Regis Danésia, né? Não vou cantar, pode ficar tranquilo, irmãos, amém? Eu vou ficar aqui só com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Depois, se os meninos quiserem, né, puderem puxar essa música para nós, esse hino para nós, né, esse cântico para nós, esse louvor. Acho que melhor louvor, cântico, hino, música, louvor, a gente no final vai estar cantando, tá bom, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e peça para que Deus fale ao seu coração. Esse é um momento que eu peço para que o Senhor, que a palavra dele possa penetrar o seu coração como uma flecha. E eu gostaria que você dissesse a Deus: Deus, em nome de Jesus, me faz sensível à sua voz. Fala ao meu coração. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti que o Senhor venha ministrar o coração dos meus irmãos, que o Senhor venha revelar a Tua palavra, revelar os Teus planos, os Teus preceitos sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Sabemos, ó Pai querido, que cada vida aqui, Senhor, tem uma necessidade, e só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, ó Deus querido, o que tem trazido desespero, angústia, dor ao coração de cada um de nós. Por isso eu peço que o Senhor venha falar, Senhor, de formas diferentes a cada um de nós, mas dentro da nossa necessidade. Senhor, que a Tua palavra rema, Senhor, possa descer sobre esse ambiente, descer sobre a mente, sobre o coração, sobre as emoções de cada um que aqui se encontra, e que possa haver cura, libertação, transformação, salvação no meio do Teu povo. No nome santo de Jesus, eu oro a Ti e peço a Ti a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu quero pensar nessa palavra com você e quero compartilhar o que Deus falou ao meu coração sobre superar limites, né? Superar limites. Existem muitas pessoas que até são gente boa, mas que estão com as suas vidas travadas, porque existe uma barreira, um obstáculo, e você, de repente, já até mais de um ano ou há anos, você já vem lutando, né, e você está parado no mesmo lugar, você está estagnado no mesmo lugar. Alguma coisa aconteceu, pode ser que seja um vício, pode ser que seja um trauma, pode ser que seja um problema financeiro, eu não sei o que tem prendido você, o que tem impedido você de avançar, o que tem impedido você de crescer, mas eu sei de uma coisa, irmãos: o Deus que nós servimos é um Deus imparável. Quando nós estamos juntos com esse Deus, é o Deus que fez o mar vermelho
se abrir e o seu povo passar com os pés secos sobre aquele lugar. O Deus que nós servimos é o Deus, querido, que tem poder de cessar o poder do fogo, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. O Deus que nós servimos é o Deus que tem o poder de fechar a boca do leão, quando Daniel foi lançado lá naquela cova com os leões. Então não existe nada impossível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. Essa palavra foi dito tanto para Abraão, lá em Gênesis 18, mas foi dito também para Maria, quando ela teve o conhecimento que ela ficaria grávida de uma forma espantosa, de uma forma milagrosa, pelo Espírito Santo de Deus. E ela disse: como pode ser isso? E ele disse: tudo é possível ao que crê. Quantos aqui creem em Deus? Então deixa eu dizer para você, se você crê em Deus, aquilo que paralisa você, aquilo que paralisa a sua casa, aquilo que te traz dor, te traz sofrimento, Deus está te chamando para você superar isso. Deus está chamando você para vencer esses obstáculos, vencer essas barreiras, vencer essas limitações, e você possa galgar novos patamares, novas conquistas na sua vida. A Bíblia vai dizer, querido, no texto que nós lemos, no versículo 2, ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então não era uma pessoa qualquer. Esse homem, ele era rico, ele era, pensa comigo mais ou menos, que a Receita Federal em São José do Rio Preto, ela cuida das receitas federais nas regiões de cidades menores, e pensa que lá existe, né, um líder lá, um superintendente, um gerente, alguém de alto escalão que assumiu aquela empresa e está ali regendo tudo que a Receita Federal faz nessa região. Era o Zaqueu. Esse era o cargo dele. Ele tinha um cargo de alto padrão no Império Romano. Mas a Bíblia também vai dizer, no outro versículo, que ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem, porque o texto vai dizer no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia ver por causa das multidões. Então ele tinha dois problemas que o impedia de ver Jesus. Qual eram esses problemas? O primeiro é porque ele era um homem baixinho, ele era um homem pequenininho, rico, poderoso, influente, mas pequenininho. A outra coisa que impedia ele era a multidão que cercava Jesus. Jesus estava passando, e essa multidão, quero tentar colocar você, essa multidão não era somente a multidão que acompanhava Jesus. Não era tipo 2.000, 5.000, 12.000 pessoas. Essa multidão, ela poderia chegar até 200.000 pessoas. Pastor, como que o senhor fala um negócio desse? É em Jericó. Jericó era a estrada que eles faziam a romaria para a celebração da Páscoa. Jesus estava passando por ali, porque ele estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, na Páscoa que ele seria preso, crucificado, açoitado, crucificado, que ele seria morto. É esse momento, e as pessoas que estavam passando junto com Jesus, nem todos estavam ali por causa de Jesus, mas a multidão que estava passando por aquela estrada, era uma multidão que estava indo celebrar a maior festa que acontecia em Jerusalém, nesses dias de Jesus. E ele, vendo a multidão, ele não conseguia se aproximar de Jesus, não conseguia ver quem era Jesus, porque ele tinha duas limitações. A primeira era a sua altura, que ele não conseguia ver por cima da multidão, e a segunda, que ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Como um cobrador de impostos era tratado naqueles dias? Com hostilidade, porque ele era considerado um traidor do seu próprio povo, porque era ele quem cobrava os impostos do seu próprio povo para poder mandar para Roma. Então ele sofria, né? Sofria ali as consequências. E a gente, por exemplo, quem aqui já assistiu o The Chosen? Né? Vários. Quem não assistiu? Assistam, irmãos. Amém, queridos? É a história de Jesus de uma forma muito fiel, de forma gravada numa série. Então é tremendo o conhecimento que você vai ter. E a gente vai ver que quando Mateus, por exemplo, na cidade de Cafarnaum, ele é escolhido por Jesus, a gente vai ver que Mateus, também sofria, porque ele também era um cobrador de impostos. E vai mostrar lá que ele foi
desapropriado ou deserdado pela sua própria família, porque era vergonhoso para os pais naqueles dias. Então um homem, por exemplo, como Mateus, como Zaqueu, como qualquer cobrador de impostos naqueles dias, ele lidava com abandono, ele lidava com sofrimento, ele lidava com a negligência da sua família, ele lidava com a perseguição do seu próprio povo, que o perseguia, e se ele, por exemplo, tentasse entrar no meio daquela multidão, ele poderia ser morto. Então eu estou tentando colocar para você aqui, que a vida desse homem pequenininho não era tão fácil. Mas esse homem não era um homem que se parava com facilidade diante dos obstáculos. Porque quando a Bíblia fala para a gente que ele era um homem de pequena estatura, e ele assumiu tão alto grau dentro, dos cobradores de impostos, a gente vê que esse era um homem ousado, era um homem inteligente, era um homem que se dedicava, era um homem que se capacitava, era um homem que estava disposto a superar qualquer limite. Um homem que estava disposto a provar, porque pensa comigo, um homem pequeno, de pequena estatura naqueles dias, não servia para o trabalho braçal. Um homem pequeno naqueles dias não servia para segurar uma espada de ferro e um escudo gigantesco. Então ele não servia para muita coisa, mas ele não deixou essas limitações dizer quem ele seria. Quais são as limitações que colocou onde você está e está fazendo com que você permaneça aonde você está? Então a primeira coisa que eu quero pensar com você nesse texto da palavra de Deus é que quem supera o limite não para diante das limitações. Todos nós temos, irmãos, né? Deixa eu contar para você aqui. Uma vez o irmão Wagner, quando a igreja estava passando por um período sem pastor, né? O irmão Wagner assumiu a igreja naquele período, e aí eu estava assim, me dedicando muito na igreja, e eu falei para ele, irmão Wagner, eu estou à disposição para servir no que for preciso. E naqueles dias, nós começamos a fazer culto nas casas, e aí um dia a gente foi até na casa da irmã Rose, que está lá no fundo, lá com os filhos, fazer um culto lá na casa da irmã Rose, e ele me deu a responsabilidade de pregar a palavra. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu tinha lido a palavra em casa, o texto que eu ia pregar, umas 1000 vezes em casa, mas quando eu cheguei lá, eu comecei, travei, e a coisa não foi, irmãos. Entende? Sentimentos de inferioridade, complexos, sentimentos de que eu não conseguia, sentimento de que eu nunca conseguiria avançar isso, que eu nunca ia conseguir ler diante de pessoas, que eu não ia conseguir subir num altar e pregar a palavra de Deus. Isso era uma limitação que estava me travando, que estava parando. Eu cheguei em casa naquele dia e o irmão Wagner pegou a palavra, ele leu o texto bíblico e ele falou, agora o irmão Joe vai aplicar alguns ensinamentos sobre essa palavra. E aí eu falei, mas eu fiquei tão triste com aquilo, irmãos, mas tão triste, porque tinha acontecido aquilo. E eu cheguei em casa, eu já fui direto para o banheiro, e quando eu cheguei no banheiro, eu dobrei o meu joelho e eu chorei diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu queria tanto fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo, Senhor, eu não dou conta. Entende, queridos? E nesses momentos Satanás vai dizendo para você que não tem jeito mesmo, que você tem que morrer ganhando esse salário, que você tem que continuar, que você tem que morrer trabalhando de empregado. Satanás começa a soprar na sua mente que você, querido, ele começa a colocar limitação, dizendo que você nunca vai vencer esses vícios, que você sempre vai ser escravo, que o seu casamento não tem jeito, que o seu filho nunca vai ser restaurado, que não há transformação para a sua família. Deixa eu dizer, querido, esse homem era um homem imparável, que mesmo diante das suas limitações, ele assumiu o mais alto cargo no meio dos publicanos, porque ele era um homem que era dedicado e superava todos os limites, todas as dificuldades que vinha diante dele. E isso nos ensina muito, porque esse homem queria provar para todo mundo que ele não era o que as pessoas diziam que ele era. E aí, irmãos, às vezes nós estamos tentando, como por exemplo a gente vê Zaqueu, tentando ser bem sucedido, se tornando um homem rico, se tornando um homem poderoso. Eu não ia falar sobre isso, mas deixa eu explicar para você. Essa cidade de Jericó, ela também tinha o nome de Cidade das Palmeiras e Cidade da Fragrância. Essa cidade de Jericó, ela foi fundada pelo rei Herodes, o primeiro rei Herodes, né, aquele que mandou perseguir Jesus 40 anos antes de Cristo nascer. Era uma cidade chamada também Cidade das Palmeiras. E nessa cidade chamada Cidade das Palmeiras era onde estavam os palácios
dos ricos e das autoridades romanas, porque eles iam para lá, porque lá estava próximo ao Mar Morto, e lá tinha águas termais. Então essa cidade, chamada Jericó pelo texto bíblico, na verdade não é a Jericó antiga, ela ficava a 1.500 metros à distância. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem foi morar em uma das cidades mais ricas de Israel naqueles dias, com uma casa fantástica, com uma casa de uma pessoa, de um nobre. Ele conseguiu chegar lá. Mas sabe, queridos, pessoas que como ele, que vence as suas limitações, que vence as suas dificuldades, que vence os obstáculos, que vai vencendo, vai prosperando, vai crescendo, e quando chega lá em cima, ele descobre que é tão vazio como antes. Ele descobre que é tão pobre como antes. Ele descobre que o dinheiro não mudou a sua vida, que a sua posição não mudou o vazio, porque existe um vazio dentro de nós que somente Jesus Cristo de Nazaré pode preencher. Não existe dinheiro, não existe posição, não existe riqueza, não existe nada que possa mudar aquilo que existe, que está dentro de nós. Somente Jesus, irmãos, pode preencher o vazio que está dentro de nós. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro, não, você pode ter. O problema é quando nós começamos a acreditar que as coisas deste mundo podem preencher o vazio que está dentro de nós. Segunda coisa que eu quero pensar com você, querido: quem supera limites, planeja, antecipa e executa. Fala bem bonito assim, diz assim: quem supera limites é como gente que crê. Você crê no que eu estou pregando, sim ou não? Então fala forte, tá? Quem supera limites, planeja, antecipa e executa. Amém, queridos? Porque o texto vai dizer, o versículo 3: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. É interessante que todo mundo que estava ali em volta de Jesus, querendo ter acesso a Jesus, e quando ele percebeu que por causa do seu tamanho, ele não podia ter acesso a Jesus, quando ele percebeu que as multidões, sendo hostis com ele, sendo hostil com ele, ele também não teria acesso a Jesus, ele olha para frente. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas, irmãos, que está parado no tempo, que parou de olhar para frente? Ele não olha mais para o futuro, não planeja, não tem mais estratégias, não tem mais sonhos. Quais são os seus sonhos? Qual é o seu sonho? Eu vou falar para você qual é o sonho da Igreja Batista Betel. O sonho da Igreja Batista Betel, queridos, é nós terminarmos essa casa de adoração. E quando nós terminarmos essa casa de adoração, o nosso sonho é se tornar uma igreja que tenha a primeira igreja, a escola evangélica dentro dessa cidade. Uma escola onde as crianças não serão doutrinadas. Uma escola onde as crianças não serão erotizadas. O sonho dessa igreja, um dia nós termos uma chácara, para que nós possamos fazer o face a face. Nós precisamos olhar para frente, irmãos, porque se nós não ficarmos grávidos, se você não gerar a empresa que Deus tem para dar para você, se você não gerar aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus preparou para você, querido, nós nunca vamos atingir. Ele olha para frente e ele vê o que? Ele vê uma figueira brava. E há quem diga que essa figueira brava não era uma árvore fácil de ser escalada, porque era uma árvore que tinha alguns espinhos. Sabe aquela paineira que a gente conhece, que tem uns espinhos? Ele olha para frente e ele vê uma árvore. Agora ele era um cara da alta sociedade, irmãos. Um homem da alta sociedade escalando uma árvore diante das multidões. Mas ele elabora um plano. E quando ele começa a elaborar um plano, ele vê uma árvore, e ele já elabora um plano, que ele vai subir nessa árvore, porque Jesus, ele deduziu que Jesus passaria por ali, então ele era um homem que se antecipava. Diz bonito assim, quem se antecipa, governa. Amém, queridos? Porque existem pessoas que criam, existem pessoas que se reinventam, existem pessoas que são imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é criador, o nosso Deus é aquele que fez todas as coisas, e Ele colocou em nós, querido,
que somos imagem e semelhança dele, a criatividade dos céus. Mas ele planejou, mas além de planejar, ele se antecipou, ele correu. Ele corre na frente, ele se adianta, ele chega no lugar onde todo mundo iria passar primeiro. Irmãos, eu disse aqui de manhã que tem pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, têm um espírito de porco. Fala que é crente, mas no serviço é o pior funcionário. O chefe tem que ficar empurrando, chega atrasado no serviço. Aonde está trabalhando é uma sujeira, é uma bagunça, não tem excelência. Ei, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser excelente, nós precisamos se tornar objetos de desejo no mundo profissional. Em tudo que nós fizermos, querido, nós precisamos ser excelente. Nós precisamos planejar, nós precisamos antecipar, mas nós precisamos também executar. Porque tem gente que sabe fazer um mapa de um projeto, mas não consegue colocar isso em prática. Vem ensaiando. Ah, esse ano eu vou perder a porchete. Esse ano eu vou para a academia. Eu estou lendo um livro, né, do pastor John Maxwell, e ele conta uma história bem interessante, que uma mulher se matriculou numa academia, e aí, quando ela chega na academia, em janeiro, dia 5 de janeiro, carro para todo lado, e ela procura um lugar para cá, para lá, e não conseguia achar lugar para estacionar o carro dela. Com muito custo ela conseguiu estacionar o carro. Ela entra na academia, academia lotada, irmãos, lotada. Ela vai para o vestiário, teve que ficar esperando uma vaga para conseguir se trocar. E aí quando ela vai para os aparelhos, não tinha aparelho suficiente. Ela foi reclamar lá no escritório com o dono da academia. Ela falou: escuta, a sua academia comporta quantas pessoas? Aí ele disse: 300 pessoas. Mas eu estou vendo mais de 600 pessoas aqui. Aí ele disse: fica tranquila, fica firme, mais 40 dias, porque daqui 40 dias não vai ter mais ninguém aqui. Você vai ter todos esses equipamentos, porque são pessoas que planejam, até tentam, queridos, se antecipar, mas nunca conseguem ter disciplina, estão sempre procrastinando na sua vida, empurrando com a barriga. E uma coisa nós podemos dizer: Zaqueu não empurrava as coisas com a barriga. Ele era um homem decidido. Ele não empurrava a sua casa própria com a barriga. Ele não empurrava aquela luz que tem que ser trocada com a barriga. Um dia eu falei, ele estava pregando no encontro de homens em Rio Preto, e eu falei: até quando aquele baldinho vai ficar debaixo da pia, porque o sifão está furado? Aí na hora que terminou, um irmão falou: pastor, o senhor é profeta mesmo, hein? Vou chegar em casa, vou arrumar aquele sifão lá. Tem um baldinho lá, Tina? Até quando a gente vai continuar procrastinando, irmãos? Entende, queridos? Nós precisamos superar os limites, nós precisamos ir além. Sabe, queridos, a gente teve momentos aqui que a gente dá passos pela fé, e a gente, quando dá um passo, a gente acredita que Deus vai colocar o chão, e Ele coloca o chão, irmãos, porque tudo que nós estamos vivendo aqui é milagre de Deus. Não é por causa do pastor Valmir, não é por causa de um irmão A, por causa do irmão B, por causa do irmão C, não é favor do Senhor. Sabe por quê? Quando nós fomos fazer esse palco, nós íamos começar somente com cimento, e lá embaixo era cimento, irmãos, era um sofrimento, e eu falava: meu Deus, eu gostaria tanto de colocar um piso aqui, mas não tinha o recurso. Eu orei aqui e falei: Deus, eu vou fazer o orçamento. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Que todas as vezes que eu faço o orçamento, Deus libera o recurso. Deixa eu falar para você, querido, se você ainda paga aluguel, e você ainda não foi atrás de financiar a sua casa, se você paga aluguel e ainda não financiou a sua casa, você é um louco. Louco. Porque esse dinheiro que você está pagando não vai voltar mais. Agora, o que eu preciso? A primeira coisa, vai lá na caixa. Isso Deus não vai fazer por você. Vai lá, dá o primeiro passo, vai lá. Chega lá: pastor, estou com o nome sujo. Resolve essa questão. Ah, mas vai demorar 3 anos. Não importa, pode demorar 10. Planeje, antecipe e execute. Passo
a passo. E vai, querido. E muito antes do que você imagina, você vai estar morando dentro da sua casa própria. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Terceiro, quem supera limites chama a atenção de Deus. Porque na sociedade existem 3 tipos de gente. Quantas pessoas? 3. E sabe quais são esses 3 tipos de gente? O primeiro são os ridículos. Fala bonito. O primeiro é quem? Ridículos. São ridículos. O segundo são os medíocres. Mas o terceiro são os fora de série. Quem chama a atenção de Deus são as pessoas que são fora de série, são as pessoas que estão acima da média, são as pessoas que estão dispostas a fazer o que ninguém faz. Eu tenho um sobrinho, eu nem sei se ele está aqui hoje, se o Bruno está aqui hoje. Eu tenho um sobrinho que, eu acho que eu posso falar, esse jovem sofreu muito como dependente químico. E ele veio para a igreja, ele entregou a vida dele para Jesus, e ele tomou uma decisão na vida dele, que ele não ia mais viver naquela vida, naquele ambiente. E ele venceu, irmãos, as drogas, foi trabalhar num posto de gasolina. Lá no posto começou a pegar amizade com algumas pessoas, no final de semana lavava carro em casa. Hoje era 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele tinha 10 carros para lavar lá hoje. Mas construiu casa, comprou carro, você está construindo a sua vida. Por quê? É gente fora de série. Agora tem gente que não vê horário, irmãos. Tem gente que coloca até o relógio para despertar 4 para 5. Se você quer fazer o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Quantos estão conseguindo entender essa palavra que eu estou dizendo aqui? Amém, queridos? Deus, Ele é atraído por gente que é fora de série, gente que faz aquilo que ninguém quer fazer. Eu poderia falar de Abraão, eu poderia falar de Moisés, poderia falar de Elias, eu poderia falar de Eliseu, poderia citar tantos homens fora de série na Bíblia, mas tem um que é demais para mim, e o nome dele é Estevão. Estevão, um discípulo do Senhor Jesus, um dos diáconos da igreja primitiva. Estevão, diz a palavra de Deus, que ao pregar o evangelho, e a Bíblia fala que ele era um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, que o rosto dele brilhava, transfigurava com o brilho da glória do Senhor. Isso no Novo Testamento. E a Bíblia diz que quando ele começou a pregar, ele começou a incomodar os religiosos. Ele foi levado preso, e ele prega um sermão poderoso aos religiosos, e os religiosos se iram contra ele, pegam pedras nas mãos para apedrejá-lo. E quando eles estão preparados para atirar pedras nele, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos e o trono de Deus, e Jesus Cristo em pé ao lado do trono. Irmãos, vocês não conseguem entender isso, porque, querido, todas as vezes que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo morreu ao céu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está o quê? Sentado. Por que Jesus está sentado? Porque ele é rei, ele está em um trono. Mas esse homem Estevão, no momento que ele está pregando o evangelho, cheio de ousadia, de coragem, um homem fora de sério, a Bíblia vai dizer que Jesus se levanta do seu trono para assistir. E a Bíblia vai dizer que Estevão vê Jesus em pé, e Jesus assistindo, contemplando e dizendo: venham anjos, venham seres celestiais, venham contemplar o meu discípulo, um homem fora de série, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, um homem que fazia a diferença. Por isso, irmãos, Jesus estava passando no meio da multidão, mas quando ele chega onde está Zaqueu, ele o chama pelo nome. Sabe por quê? Porque Jesus o conhecia desde quando ele estava no ventre da sua mãe. Jesus já tinha um plano, Jesus tinha um projeto para a vida dele, e não somente para ele, Jesus tinha um projeto para a casa dele. Aleluia, glória a Deus. Quarto, quem supera limites não para diante das críticas. Quem aqui já foi criticado alguma vez? Não foi? Ninguém aqui nunca foi criticado? Ai, né? Todos nós somos criticados, irmãos. E às vezes nós somos mendigos de aprovação.
querendo a aprovação de todo mundo, querendo aplauso de todo mundo, querendo ser aprovado por todo mundo. Os religiosos começaram a dizer: Jesus vai entrar na casa desse pecador? Jesus vai comer com esse pecador? É interessante que quando nós olhamos para isso, olha o que diz o versículo 7: todo o povo viu isso e começou a se queixar, criticar, murmurar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Aí é interessante que quando nós olhamos para esse texto, olha o versículo 8: enquanto eles criticavam, olha como Zaqueu se dirigia a Jesus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe, queridos, tem momentos que as pessoas vão te criticar, e quantas pessoas estão paradas por causa da crítica? Quantas pessoas estão paradas porque falam mal, falam mentira de você? Você não tem compromisso com o homem, não foi o homem que te chamou, não foi os religiosos que te chamou, quem te chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu gosto muito de Davi, irmãos, que era um homem fora de série. A Bíblia fala que Davi vai no campo, até o seu exército, onde estava o exército reunido, onde estavam os seus irmãos, e lá estava o exército, e quando ele chega no lugar, ele ouve a voz do gigante. E ele diz: quem é esse incircunciso que se dirige assim ao povo de Deus? Aí um soldado começa a falar para Davi: esse incircunciso aí, o rei Saul disse que quem matar esse gigante, vai casar com a filha do rei, vai casar com a princesa. E enquanto ele estava recebendo essa explicação, chega um dos irmãos de Davi e começa a criticar Davi de uma forma dura. E ele começa a dizer: você é um obstinado, você deixou as ovelhas do nosso pai, aquelas poucas ovelhas com ninguém, e você vem até aqui porque você tem fome de sangue. Você é obstinado, Davi. E começa a criticar Davi. Você pode ler o texto depois, está no capítulo 16 ou 17 de 1 Samuel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele fala isso, ele começa a criticar Davi. Abaixa a cabeça, sai entristecido, vai embora para a casa do seu pai, e lá, querido, ele senta e ele chora de tristeza por causa daquilo que o seu próprio irmão estava falando dele. Foi isso que aconteceu com Davi, sim ou não? Não. Quando o irmão começou a criticar, sabe o que ele fez? Ele virou para um outro soldado e perguntou: é isso mesmo que me falaram? E o irmão criticando ele nas costas, e o outro começou a falar: é isso mesmo, vai casar com a filha do rei, a princesa. Sabe o que Davi estava dizendo para o irmão que estava criticando ele? Fala aqui com a minha mão, eu não quero te ouvir. As suas críticas não me movem, as suas críticas não me definem, as suas críticas não vai dizer quem eu sou, as suas críticas não têm poder para dizer quem é a minha casa. Jesus come com pecador. Jesus entra na casa desse homem, mas ele não perdeu tempo gastando palavras, saliva, para dizer uma resposta às críticas. Então deixa eu dizer para você, querido, quem vence limites não para diante das críticas. Estão te criticando no teu trabalho? Não perca tempo, porque a crítica só tem poder quando você abraça ela. Você não pode controlar o coração dos outros, você não pode controlar a língua feroz dos outros. Você pode controlar as suas emoções. Amém, queridos? São coisas que te param. Quinto e penúltimo, só vou ler. Acabou. 5 minutos? Quem supera o limite encontra a plenitude de Cristo. Presta atenção, irmãos. Olha aqui para mim, queridos. Quem supera limites encontra a plenitude de Cristo. O que é isso? Porque é interessante. Quando ele era julgado por ser pequeno, o menor da sua casa, o imprestável, ele se esforça até chegar no alto poder, se tornar um homem rico. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que tudo aquilo era insignificante na sua vida. E é interessante, irmãos, que quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, nós passamos a enxergar os pobres, porque ele tinha muito dinheiro, mas não se importava com os necessitados. E na hora que ele tem um encontro com Jesus, as escamas dos seus olhos caem,
porque ele teve um encontro com Cristo e agora ele recebeu a plenitude de Cristo. Deixa eu explicar para você o que é isso. O que é ter a plenitude de Cristo? É quando você tem Cristo e você não precisa de mais nada para que te faça feliz. Você não precisa mais do dinheiro, você não precisa mais da riqueza, você não precisa mais do sucesso, você não precisa mais da fama, você não precisa de mais nada, porque Cristo é suficiente. Cristo é a plena paz. Sabe do que eu gosto? É quando eu olho para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Aqueles jovens, eles foram presos na sua terra, aproximadamente 16 anos de idade. Foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E quando eles chegam na Babilônia, eles decidem se abster dos banquetes que era servido lá. E a Bíblia vai falar que eles só comiam legumes, porque eles estavam jejuando, estavam se abstendo. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa eu dizer, querido, o mundo lá fora pode tirar o nosso dinheiro, pode tirar o ouro, pode tirar a prata, pode tirar a nossa roupa, pode tirar os nossos bens, pode tirar os nossos sapatos, pode tirar tudo o que a gente tem, mas não pode tirar o Cristo que habita em nós. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa plenitude. Porque Zaqueu, ele tentou, querido, se preencher com o dinheiro, com a posição social, com a riqueza, mas isso não preencheu, porque ele estava tão vazio quanto antes. E quando ele tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, querido, ele se sente plenamente realizado. Eu quero aqui, queridos, na sexta-feira eu fiz uma reunião com os irmãos que fizeram face a face. Até estou vendo alguns aqui que não puderam vir. Alguns justificaram que estavam trabalhando. Mas a cada 15 dias eu quero me sentar com vocês. E ontem eu compartilhei com eles a minha conversão. Eu tinha 21 anos de idade quando eu entreguei minha vida para Jesus. E no dia que eu fui à igreja, o pastor pregou um sermão, e ele falando do que Jesus poderia fazer na minha vida, e ele fez um apelo. Naquele momento eu saí do meu lugar, vim até o altar e me prostrei ao chão. Mas quando ele estava fazendo o apelo, ele pegou uma folha de sulfite, ele amarrotou, amassou aquela folha muitas vezes, ele passou pó de café naquela folha, ficou toda suja, aquela folha que era branca, e depois ele desamassou, e ele disse assim: pode ser que você chegou aqui, nessa igreja, nesse culto, como essa folha, cheio de marcas, marcas dos ataques do inimigo, marcas dos sofrimentos familiares, marcas de tantas coisas, e só Deus sabe como eu estava naquele lugar, irmãos. Só Deus sabe. Aquela palavra era para mim. E eu vim e me prostrei, e eu me coloquei no chão, e eu disse: Jesus, se o Senhor existe, e se o Senhor é poderoso, como esse pastor pregou, eu peço que o Senhor me liberte hoje da dependência do álcool. Isso faz 27 anos, irmãos. 27 anos. E nesses 27 anos eu não coloquei uma gota de bebida alcoólica na minha boca. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão, irmãos. Eu superei um limite. Eu decidi avançar. Eu escolhi viver com Cristo. Aí ele cata uma nova folha, branca, lisa, alva como a neve, e ele diz: está vendo essa folha? Se você quiser, Jesus pode deixar sua vida assim hoje. Não haverá mais ferida, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cativeiros, não haverá mais prisões por vícios. Jesus pode te libertar e te dar uma nova vida. E o melhor de tudo, Ele pode reescrever a sua história. 27 anos depois, está aqui falando com você aquela pessoa que vivia no bar, chegava em casa bêbada quase todos os dias. Jesus pode reescrever novas histórias, sim ou não? E eu quero profetizar aqui, querido, em nome de Jesus. Se você crê, que a sua mão. Os melhores dias, meses e anos da sua vida não estão no seu passado, está no seu futuro. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Mas deixa eu dizer para você, Zaqueu colocou um plano.
Ele se antecipou, correu naquele sentido. Sabe o que me deixa desesperado? É quando Jesus está falando assim: vem que eu quero te transformar, vem porque eu quero te dar uma vida nova. E alguns ficam sentados, aéreo, viajando na maionese. Jesus quer fazer algo extraordinário aqui hoje. Sabe por que esse texto está aqui na Bíblia? Por 2000 anos. É para dizer para você que Ele fez ontem, Ele faz hoje, e Ele continua fazendo eternamente. Feche seus olhos. Quando Jesus disse: Zaqueu, eu quero mais do que entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa, eu quero transformar a sua família, eu quero o seu casamento, eu quero os seus filhos, eu quero as suas finanças, eu quero tudo. E a Bíblia diz que ele desceu correndo, porque ele tinha urgência para começar algo novo.